Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de junho de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.434. Ele tem 6 páginas, 47 elogias e 28 máximos. O título do verbete é Acoplamento Retrocognitivo. A especialidade Holomnemonicologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora veterana, Malo Balona. A professora Malo, ela é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é reeducadora autodidata, voluntária da Conscienciologia desde 86, docente de Conscienciologia desde 88 e é autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, cuja primeira edição foi em 98, e Autocura através da Reconciliação, e a primeira edição foi em 2003. E é tenepsista desde janeiro de 95. Então vamos à definição. O acoplamento retrocognitivo é o parafenômeno instantâneo, não necessariamente visual, vivenciado em bloco pelo parapsiquista autolúcido em decorrência da assimilação energética simpática com a holosfera de outra consim, homem ou mulher, permitindo detalhismo descritivo holomnemônico preciso sobre a aparência pregressa de certa personalidade, época histórica, cultura, país, contexto, fato ou parafato seriexológico. Então agora vamos à pensenologia. O holopensene pessoal das retromemórias, a autopensenização retrocognitiva, a holopensenidade automnemotécnica, o materpensene paraperceptivo pregresso, as auto-ortopensatas pregressas recuperadas, os autocognicio-pensenes, a autopensenidade holomnemônica, a paracaptação do retropensene, concepto em grama. Então vamos agora à fatologia. A fatologia está bastante extensa, nós vamos ler só algumas linhas. O acoplamento com livros desencadeando fenômenos psicométricos sofisticados, o vestuário retrógrado evocando sensações e impressões profundas, as autoexperiências passadas sempre presentes, a primeira impressão, a última impressão, a ambientação da base física na condição de cenário e figurino parateatral, as vozes do passado reverberando hoje, os encontros de destino aparentemente casuais, desencadeando fenômenos retrocognitivos impactantes, a erudição histórica sendo atributo mental somático facilitador da decodificação rápida das parapercepções, o bradipsiquismo atrasando a paracaptação retrocognitiva, as motivações inconscientes promovendo lembranças relampagueantes, a insinceridade do coadjutor dificultando abordagens tarísticas do acoplador assistente. Então, na fatologia também nós vamos ler só algumas linhas, que também está bem extensa. O acoplamento retrocognitivo, o estado vibracional profilático desencadeando o parapsiquismo holomnemônico, a luz em certos horários do dia favorecendo episódios retrocognitivos, a devassa inesperada e cosmoética dos bastidores holosféricos da consim promovidas pelo acoplador veterano, as para-realidades descortinando neopara-realidades retrocognitivas, o parapsiquismo anticosmoético como fator intrusivo da vida alheia, o papel do heterassédio na adulteração da primeira impressão parapsíquica, as inseguranças autoparapsíquicas recorrentes, as retrocognições espontâneas extrafísicas, a transfiguração instantânea dos trajes atuais em figurinos da época para situar o acoplador no episódio pregresso. Depois aqui na remissiologia, nós destacamos acoplador energético, agente retrocognitor, assim, autorretrocognição, conotação parapsíquica e interleitura parapsicosférica.
Agora, na frase enfática, impressões vívidas decorrentes do acoplamento retrocognitivo permitem ao acoplador autolúcido decodificar com alta precisão aparências pregressas, cenários, fatos e parafatos afins. E na questionologia, você, leitor ou leitora, já vivenciou o fenômeno parapsíquico avançado do acoplamento retrocognitivo? Registrou as percepções, registrou as impressões? Pretende escrever artigo, curso, verbete ou livro sobre o tema? E aqui na bibliografia específica nós temos 5 referências. Agora, a mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Então, são 20 itens. Essa mega-análise dá assim, uma panorâmica geral do verbete, as expressões chaves do verbete. Então, junção, conexões, interfusão, assimilação, meritocracia, premonição, parafenômeno, sincronicidade, rememoração, holomemória, ambientação, parapsicoteca, parapercepção, neopararealidades, retrocogniciofilia, autocogniciopensenes, heterorretrocogniciologia, holomnemonicologia, mnemosomatologia e acoplamentologia. Bom, nós já temos aqui inúmeras perguntas, né? As perguntas são bastantes e não param de chegar, mas antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede ao verbetógrafa para que ela explique por que escreveu esse verbete, o que motivou a escrever esse verbete. Boa tarde a todos. Eu gosto sempre de iniciar os verbetes com os agradecimentos que não são mera formalidade, pelo menos no que me consta. Eu gostaria de agradecer a mediação do professor Amin Glascani, que sempre contribui muito, que conduz muito bem a argumentação. Gostaria de agradecer a presença dos nossos tertulianos, que continuam prestigiando esse espaço fora de série, singular, e que é um legado que o professor Valdo constrói e deixa para nós nesse sentido. Eu gostaria de convidar aqueles que ainda não se sentaram nessa cadeira para fazer o papel que eu estou fazendo hoje, sempre repito, é uma oportunidade imperdível. Não vamos deixar aquela de imperdível, ela se torne uma oportunidade perdida, porque é uma pena a pessoa não desfrutar de estar aqui sentado, podendo fazer a TARES, que é a abordagem tarística, mas de vivências pessoais do laboratório consciencial próprio. Então, eu vejo que isso aí não tem preço. Também agradecer aos teletertulianos, que estão sempre de olhos e ouvidos colados no computador, acompanhando o nosso trabalho, enriquecendo muito o trabalho com as perguntas que eles fazem. Aprendemos muito com as perguntas dos nossos colegas. Por quê? Porque quando o verbetógrafo parapsíquico senta aqui, ele está num estado alterado de consciência, geralmente, para melhor, porque expande a questão da autocognição. E aqui ele vai ter inspirações e respostas e aprofundamentos que muitas vezes, se ele não tivesse recebido aquele estímulo da pergunta, ele não teria por si só. E ainda bem que esse trabalho também é registrado e que nós podemos inúmeras vezes constatar a nossa ignorância e a autenticidade da autopsicofonia que ocorre aqui. Já é um fenômeno que eu considero de extrema sofisticação. Então, esse é o nosso primeiro agradecimento. E nós gostaríamos também de registrar a questão da turma que trabalha ali em cima, ajudando com tudo, que deixa esse ambiente, a turma da técnica, né, que fica ali, a equipe do tertuliário, que sempre favorece muito os autores, providenciando os microfones, o material, enfim, a equipe da Enciclosapiens, que vem aqui com aquele famoso contrato de cessão de direitos patrimoniais que a gente assina rigorosamente para todo sempre. Enfim, aqui, para que esse trabalho chegue em casa para vocês, do modo que chega, muita gente, foram muitos paracérebros, muitas mãos, que trabalharam nesse contexto. Então, o verbetógrafo, ele é mimado com a presença dessas pessoas aqui para nos ajudar e fornecer toda essa condição de trabalho. Por que eu escrevi o verbete? Lógico, ele tem a ver com vivências, e eu vejo que nos acoplamentos, em geral, do dia a dia,
em qualquer ambiente que a gente esteja, há acoplamentos, os acoplamentos às assimilações simpáticas. E eu vejo que dessas assimilações surgem fragmentos retrocognitivos que muitas vezes nós desperdiçamos, porque nem reconhecemos como tal. Nós achamos que a retrocognição tem que ser aquele filme, quase praticamente um processo em série, aquele filme perfeito, de época, com todos os detalhes. Não, vamos deixar a fantasia de lado. A retrocognição, ela vem em frestas, ela vem em fímbrias e condições que muitas vezes não aparecem de uma maneira completa. Mas se você já tem uma certa autoconfiança parapsíquica, autoestima parapsíquica, você consegue perfeitamente aproveitar essas frestas, esses lampejos, essas chispas da holomemória, e daqui a pouco aquilo vai formando e vai configurando um contexto muito mais profundo. Então, muito importante valorizar qualquer registro. Eu tenho o privilégio de poder assimilar registros feitos há 4 décadas. Então, isso tudo me ajuda muito, porque hoje, quando vem a sequência daquela experiência, eu vou lá nos meus arquivos e eu encontro a cena anterior, imediatamente anterior. Então, isso me dá uma condição muito boa para poder falar desse tema, e também todas as atividades aqui do CAEC e da CCCI em geral, notadamente as dinâmicas parapsíquicas, muitas oferecem o acoplamento, o curso acoplamentário, que também é dedicado a esse fenômeno, e o que se pode extrair de um trabalho como esse. Eu tenho um verbete chamado Técnica dos 40 Cursos Acoplamentários. Então, muito do que eu escrevo, às vezes, ainda é decorrente das experiências que eu tive lá, durante 7 anos consecutivos, e me permitiram, então, aproveitar vários segmentos que hoje eu estou aqui repassando a partir dos verbetes. Muito bom. Então, nós vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês estão aqui presentes, a hora que quiserem perguntar, podem levantar a mão, não tem problema nenhum, tá? Então, o nosso assíduo teletertuliano de Curitiba, ele sempre faz aqui as primeiras perguntas. Ele pergunta, em estrangeirismologia, na página 32, segunda linha, como podemos otimizar especificamente os recordes de autorreflexões pregressas do coadjutor? Isso é muito bacana. Recorde são as autorreflexões, é o recordatório. Tem um pensador do século XVI, renascentista, chamado Francesco Guicciardini. Ele publicou uma obra na época chamada Recorde. E esse livro foi meu livro de cabeceira nessa mesma época, por causa das pensatas. Então, ele tem um material grande nesse sentido, e eu, então, ao me lembrar desse pesquisador, eu pus que você pode aproveitar o repositório de lembranças da pessoa que está à sua frente. Muitas vezes as retrocognições, os fragmentos retrocognitivos que estamos tendo, não são nossos. Eles pertencem ou a uma consciex, no caso aqui eu falo de consim, por causa do acoplamento direto. Mas você pode ter o acoplamento com a consciex e ter as lembranças, o recorde, o recordatório dessa pessoa, dessa consciex. Então, isso às vezes é complicado, porque a pessoa que tem o hábito de tomar qualquer coisa que ela sente, percebe ou vê como próprio, ela às vezes tem dificuldade de identificar que essa recordação não é dela. Agora, vale a pena pensar, por que essa consim ou essa consciex, eu tive acesso a esse tipo de lembrança? Pode ser que a partir desse fenômeno a gente encontre uma conexão conosco, por causa do rapport. Mas é isso que quer dizer, o recorde de autorreflexões pregressas do coadjutor. Ainda em estrangeirismologia, na 4ª linha, por que existe esta exacerbação com o uso do profumo del passato, exacerbando a holomemória? Aqui o profumo, quer dizer, o perfume, ele não quer dizer propriamente um odor. A gente está usando isso como uma metáfora técnica, até certo ponto poética, não deixa de ser. O perfume do passado é aquele conjunto de sensações sutis que às vezes você tem diante de um quadro, diante de um objeto reencontrado. Por exemplo, você pode ganhar de presente um objeto que foi seu no passado. Isso já me aconteceu. A pessoa me dá um objeto que tinha sido meu, numa outra vida muito parecido com aquele. Claro que ninguém tirou de um museu para me dar, tá, gente? Deixou lá tudo certo. É que a pessoa teve a inspiração de comprar aquele objeto para mim
e eu, ao ter o objeto na mão, eu fiquei olhando para ele e tive a retrocognição da minha idade, eu usando o objeto, que era um par de brincos, e aquilo foi muito claro, que era uma sensação muito boa, era uma menina com aquele brinco na mão, olhando e tendo aquela sensação de que era um objeto querido. Então, eu vejo que essa condição do perfume do passado, que desperta a holomemória, é quando a pessoa está desenvolvendo uma sensibilidade que vai além dos 5 sentidos, ela está desenvolvendo sutilezas, refinamentos da percepção, reeducando as percepções para que o parapsiquismo também fique refinado. Para isso, a pessoa precisa ter uma visão panorâmica da história, de todos os elementos que envolvem a história no dia a dia, ter uma boa base cultural ajuda muito para que esse profumo del passato não venha a ser simplesmente um processo de assédio. Por exemplo, o odor é um dos elementos retrocognitivos mais sérios que existem. Se você conhecer uma pessoa, aquele ambiente tinha um determinado perfume, um determinado cheiro, toda vez que você sentir aquele perfume, seja do que for, você vai se reportar ao passado. E, às vezes, até uma consciência pode fazer isso. Eu tinha uma pessoa na minha família, muito, muito querida, e essa pessoa fazia uma torta de abacaxi inigualável. Então, nas nossas férias, a nossa satisfação era chegar lá na casa da avó para essa tia fazer essa torta de abacaxi. Então, o que ela usou para me apresentar, me anunciar a presença dela? Aquele cheiro inesquecível, porque ninguém faria uma torta igual aquela. Então, ao sentir o cheiro, aquele cheiro delicioso, e como o calor do acolhimento, com a alegria com que ela nos recebia, eu percebi, ela se identificou a partir daí. Então, é uma forma de comunicação. Ele pode ser assediador ou pode ser altamente esclarecedor, por isso muitas consciências se fazem também anunciar a partir do perfume. Continuando a estrangeirismologia, na 7ª linha, como utilizar o rapport afetivo favorecendo fenômenos retrocognitivos? Quais os passos para desencadear as rememorações? A afetividade, quando ela é consolidada, ela é de um nível positivo, maduro, profundo, resultado de muitas existências, de muitas vivências ao lado daquela pessoa, ele já é um agente retrocognitor natural, espontâneo. Agora, nós precisamos também de certas técnicas, o trabalho com energia pode ajudar, vamos dizer, uma isenção maior perante as pessoas que a gente gosta muito, para que também não haja um bloqueio da memória. Muitas vezes, o parente mais próximo, a pessoa mais querida, a gente tem certos bloqueios, mesmo porque a holomemória ela não pode ser estimulada a fórceps. Ela precisa ser estimulada de uma maneira consistente e, eu diria, muito racional. A primeira pergunta é: o que eu quero fazer com essas lembranças? Para que eu quero ter lembranças? É simplesmente para dominar a situação, saber o que está acontecendo? Ninguém vai ter lembrança retrocognitiva sadia, amparada, se não tiver um propósito. Então, o propósito retrocognitivo define o padrão da assistência que você vai receber. E outra questão, quem não tem uma boa memória hoje, fica mais difícil da pessoa ter uma memória retroativa de muito boa qualidade, porque depende de uma série de operações cerebrais. Então, e paracerebrais. Nós precisamos, então, de ter, vamos dizer, um uso de memória bem desenvolvido, uma memória desenvolvida. E isso não vem de uma vida só também, porque o cérebro físico, quando ele não é defeituoso, quando ele não apresenta lesões mais graves, ele é um mero reprodutor de informações, porque, na verdade, tudo está armazenado no paracérebro, no mental soma. Na hora de fazer a transdução, na hora de fazer o reimplante, baixar esses arquivos para o cérebro físico, é preciso que o cérebro esteja sadio, que ele comporte a informação, que as circunvoluções cerebrais sejam todas intactas, enfim, que a pessoa tenha o hábito de pensar com muitos cérebros e de pensar exaustivamente, no sentido de estudo profundo, de erudição, de destaque para a mental somática em qualquer época. Uma pessoa que gosta do estudo, da leitura, da pesquisa, do entendimento das questões, essa pessoa não começou isso nessa vida?
ela traz isso de muito tempo. Então, é por nesse sentido que eu diria que o bom rapport afetivo auxilia, mas um cérebro treinado de muitas vidas também, ele vai ajudar muito a pessoa a estabelecer a conexão da holomemória. Ainda estrangeirismologia, no final da terceira linha, de baixo para cima. Como evitar que o revival das companhias evocadas não se torne auto- e heteromimeses? Esse é um problema bastante comum que a gente vê, porque falar com uma pessoa, você me é muito familiar, eu te conheço de outras vidas. Tudo bem, é raro a gente dizer uma pessoa que não nos seja familiar e que nós não tenhamos encontrado em outras vidas. Essa é a raridade, essa é a originalidade. O restante é que é o comum. Nós vivemos um eterno laboratório retrocognitivo em função dos encontros que as pessoas têm. Então, e nesse contexto, nós podemos fazer revivalismos indesejáveis. Indesejáveis porque são companhias ociosas, são companhias, às vezes, maléficas. Nós estamos aqui, eu costumo dizer que cada vida humana, para nós, está dentro de um programa de proteção à testemunha. Nós todos estamos dentro de um programa de proteção à testemunha, cada vez que renascemos. Por quê? Porque nós vamos provavelmente mudar de traços, vai ter uma etnia muitas vezes diferente, vamos estar com um determinado grupo, porém, se o nosso pensamento, o nosso modo de agir, a nossa conduta for muito mimética, quer dizer, repetitiva, a tendência é nós sermos encontrados a partir do próprio interesse de consciências doentes, que estão ao nosso encalço. Então, é preciso ter cuidado nesse sentido, para que a gente faça dessa vida, de fato, uma renovação daquilo que não é bom e uma consolidação e aprimoramento daquilo que foi positivo. Então, se temos companhias mais positivas, mais sadias, mais maduras, nós temos mais chance de ter experiências renovadas, de viver numa reciclagem, sem a questão do revivalismo muito presente. Eu escrevi um verbete, foi o primeiro verbete que eu apresentei, foi em janeiro de 2012, chamado Revivalismo. Ele tem um estudo bem profundo a respeito dessa história. Como é que você pode cair num tipo de revivalismo patológico ou o revivalismo sadio? Aqui uma pergunta que você já comentou, mas vamos repetir. A holomemória olfativa é a mais fácil de ser acessada? Não, todas elas são fáceis de ser acessadas. Gustativa é também, principalmente para aqueles que são muito gourmands e gourmets. Aqueles se lembram de comidas, de coisas, de gostos que já sentiram antes. Na verdade, como a consciência ela é ela mesma, ela continua sendo a própria identidade, ela tem uma identidade única. Se perguntar assim, quantas vidas tem a consciência? Uma, porque ela só tem vida, ela não tem outra coisa. Então, tudo é vida extrafísica, vida humana, mas é tudo o mesmo processo. É dentro dessa linha de expressão que nós temos, corpos e corpos, vidas e vidas, egos diferentes em cada época, não quer dizer que os nossos interesses, dileções, predileções e tendências mudem. Elas continuam muito parecidas. Então, como elas continuam parecidas, você pode encontrar um livro que seja o seu agente retrocognitivo, um sabor. Eu pus aqui numa das minhas citações a luz de certos horários do dia. Para mim, a luz de certos horários do dia é extremamente retrocognitiva. Dependendo da inclinação da luz, da sombra, do sol, eu me remeto a determinados ambientes onde eu vivi. E isso e não é nessa vida, eu vivi isso em outras vidas. É um certo horário do dia com certa luminosidade. E não é todo lugar que tem isso. Há lugares, por exemplo, nas montanhas, que tem mais facilidade da gente perceber isso. Esse pôr do sol, esse nascimento do dia. Então, eu vejo que a pessoa mais sensível à harmonia, à estética, à beleza de uma maneira geral, essa pessoa vai ter nesses agentes excelentes processos retrocognitivos, ganchos mnemônicos. Não precisa ser propriamente ou o odor, ou a visão de um objeto. Esses sentidos humanos não variam, eles são sempre os mesmos. E, no entanto, a consciência acumula milhões de experiências e de parapercepções e coisas que marcaram a holomemória. Então, quando você tem algo, você diz, eu tenho um interesse especial, eu gosto muito de tal coisa. Você está repetindo um gosto, uma dileção que não vem dessa vida só.
Agora uma teletertuliana da África do Sul. Então ela pede para você explicar vários itens aqui. Começando na fatologia, página 33, oitava linha. A insinceridade do coadjutor dificultando abordagens tarísticas do acoplador assistente. Vamos dar um exemplo bem prático. Você faz o acoplamento com aquela pessoa, percebe uma série de coisas, de onde ela vem, etc, etc, e pergunta, você tem algum problema cardíaco? Você tem uma cardiopatia? Não tenho nada. Ah, tá bem, mas vamos ver, pode ser que essa informação não seja para você. No dia seguinte, a pessoa senta do seu lado e fala, eu tenho um marca-passo. Aí você fala, mas por que você não falou ontem que tinha? Ou você acha normal todas as pessoas terem um coração mecânico para fazer a dinâmica do coração? Não, tal. Então você vê que diante da admissão de um fato público que às vezes a pessoa quer que preserve, que não seja que ela acha que é uma exposição, ela não vê, ela mesma não convive com naturalidade, ela tem um constrangimento em relação àquilo, e isso pode dificultar um processo retrocognitivo. Porque se você percebe, uma pessoa teve uma cardiopatia numa outra existência em função de um ferimento, de um problema mais sério que levou, ou dessomou a partir de um golpe nessa condição físico. Essa pessoa pode trazer hoje as marcas dessa impressão a partir da própria cicatriz, do queloide do psicossoma, marcar aquilo. Então, a pessoa não ser franca e natural quando ela está fazendo o acoplamento com o coadjutor, seja num curso ou seja numa outra situação, o escondimento, a falta de sinceridade, a falta de franqueza, de bem-estar íntimo para se expor, faz com que isso vá atulhando a holomemória de bloqueios e ela não seja muito fácil de ser trabalhada pelo próprio interessado. É isso que eu quis dizer quando eu falei. Espero que tenha ficado claro para a pessoa que está nos questionando. Então, ainda na fatologia, agora na 12ª linha, a condição da consim intelectual e emocionalmente encapsulada. É a pessoa que está com radicais livres na cabeça, no sentido daquilo que ela não admite. Ela não admite determinadas situações, ela tem uma inflexibilidade grande em relação a ideias novas, então ela vai criando uma oxidação na pensenidade, e isso vai dificultando e bloqueando a memória como um todo. Então, é nessa condição que a falta de flexibilidade da pessoa prejudica, a memória precisa de liberdade. Porque a memória, ela sepulta aquilo que a pessoa criou uma interdição. Tanto que é comum nos casos psicológicos, psiquiátricos, a pessoa ocultar um problema, um trauma agudo, uma lembrança desagradável, ela oculta aquilo. Esse fato de fazer essa ocultação, que pode até por um período ajudar até a pessoa assimilar aquilo, precisa ser descoberto e tratado o mais rápido possível, para que a pessoa não precise ter essas áreas sombrias, escuras, fechadas, quartos escuros, que a pessoa não quer que mexa, porque é muito difícil a pessoa ter retrocognições sadias se ela tem muito escondimento de autolembranças, porque ela já deu uma ordem para a própria memória dela, apague isso, esconda isso, feche isso. Isso pode resultar, inclusive, em bloqueios corticais e paracorticais também, do paracérebro do mental soma, se a pessoa não tiver interesse em se conhecer. Quando eu conheci o professor Valdo Vieira, em 1986, eu fiz a seguinte observação a ele: eu gostaria de ter a maturidade necessária para ouvir tudo que você sabe a meu respeito, e eu não posso saber porque eu não tenho maturidade. Simples assim. Então, há 3 décadas que eu corro atrás dessa maturidade para tentar ver ou interceptar ou perceber onde são as minhas zonas fechadas, sombrias, sem tratamento, onde não se abriu para entrar o sol, para ventilar, e por isso eu não tenho estrutura para saber. À medida que eu fui trabalhando isso, eu comecei a ver que os amparadores passaram a confiar nas minhas reações. Então, eu fui tendo acesso à vida inteira, a uma série de fragmentos do passado e documentações que chegavam às minhas mãos, e eu
eu estimo que essa seja uma resposta dos amparadores para mim. Porque eu tenho acesso a essas lembranças com certa facilidade, encontro livros com coisas que eu mesma escrevi e tenho acesso a essa realidade. Eu acho que é porque eu estou fazendo por onde. Eu fico pensando que sim. Porque eu não estou desestruturada, pelo menos aparentemente eu não pirei. Eu não estou aqui firme, fazendo o trabalho. Eu estou praticamente com 70 anos de idade, minha cabeça funciona, eu tenho uma visão relativamente clara das coisas, suporto grandes dramas sem maiores dificuldades, eu posso compartilhar informações extremamente confidenciais sem nenhum problema, isso não me aborrece, não me constrange, não me faz mal. Então, eu vejo que, se a gente quer lembrar, é preciso mostrar serviço. E o serviço, no nosso caso, é o amadurecimento, a maturidade. Respondeu a mim? Acho que sim. Agora, na Interaciologia, página 34, segunda linha. A interação paralencologia pessoal, ficha evolutiva pessoal. Eu vejo essa condição também, faz parte do mesmo que eu estava explicando anteriormente. Quando eu cheguei na Conscienciologia, o professor Valdo comentou comigo, e outros professores também, colegas, comentaram a questão de um amparador que trabalhava comigo desde aquela época. Eu chamo de Occitano, porque ele vem do Languedoc, ele é francês, do Languedoc, do período do século XVI. Então, essa personalidade está sempre mais próxima e, em determinadas ocasiões, se apresenta de uma forma bem ostensiva. Por exemplo, no momento, trabalhando com a possibilidade da realização de um filme sobre o romance histórico Balzac Vieira, Cristo Espera por Ti, desde então, que isso começou depois de 2008 para cá, esse amparador tem sido uma presença mais constante. E uma das últimas vezes que eu estive aqui na mini tertúlia, ainda com a presença do professor Valdo, eu cheguei a comentar sobre esse amparador novamente, dizendo aquele nosso amigo, aquela pessoa de lá. Então, eu estimo que essa pessoa seja parte da minha paralencologia pessoal. O autor francês Honoré de Balzac, da mesma forma. A sensitiva parapsíquica francesa, Raymond Pauline Chantal Jamet, com a qual eu convivi de 1983 a 85, mais diretamente, depois em visitas esporádicas, e que, através dela, é que eu cheguei ao professor Valdo, não porque eles tivessem se encontrado nessa vida, mas ela me mandou uma informação que chegou até ele através de mim, então ela também faz parte da minha paralencologia. O professor Osmar Ramos Filho, com quem convivi nessa vida, me ajudou em várias pesquisas e compartilhei várias pesquisas dele também. Hoje, eu estimo a mesma personalidade comigo nesse contexto. Por quê? Porque eu estou trabalhando, fazendo o revezamento dele de um trabalho que ficou por terminar. Eu, inclusive, tenho uma obra póstuma dele, que está comigo, enviada por ele. Então, eu vejo assim, cada um precisa começar a valorizar a sua paralencologia. A paralencologia não é só do professor Valdo Vieira. Cada pessoa tem a sua paralencologia. Resta saber se essa paralencologia pessoal já está trabalhando junto com as equipex nossas daqui. Por exemplo, a Chantal, essa amiga, ela está na Interlúdio, na Comunex Interlúdio, trabalhando com vários outros amparadores. Então, a gente vê que esse interesse é que nos conduz a essa linha, a esse propósito. Se eu acho que não é para mim, que é uma coisa extraordinária, que só pessoas altamente evoluídas têm uma paralencologia, daí eu já cerceei, fechei a porta, falei que ninguém pode entrar. Então, eu vejo que essa relação é muito séria, porque a paralencologia, que é o revezamento, agora eu estou aqui, eles estão lá. Amanhã eles estarão aqui, eu estarei lá, na outra dimensão. Esse trabalho continua. Eu vejo que isso enriquece a ficha evolutiva pessoal de cada um deles e minha também. Quantas inspirações nós temos aqui de consciex que estão aguardando o nosso trabalho para, quando elas chegarem, elas poderem fazer o revezamento. Então, e não a gente ter que renascer para fazer isso. Há ideias que não são nossas. Uma boa parte das ideias relativas à evolução da ciência conscienciologia
não são nossas, elas vêm de outros paracérebros. Nós aqui somos mediadores dessas ideias. Nós somos amplificadores, muitas vezes até construtores ou até operários para fazer esse trabalho aqui. Mas há consciex esperando e aguardando esse trabalho nosso. Então, a nossa PROEX não é só nossa. Ela tem uma elencologia muito séria, uma para-elencologia muito séria. As equipins e as equipex. É por isso que eu fiz essa relação da interaciologia. Você queria perguntar? Pode falar. Professora, qual é a melhor forma da gente começar a identificar essa paralencologia? A identificação, você é praticante da TENEPS? Não, ainda Então, não. veja, geralmente, quando a pessoa pratica a técnica energética pessoal de assistência, que é essa técnica de ajuda à distância e anônima, porque você faz um trabalho só com você tem mais facilidade para identificar o amparador de função mais presente. E ele não é eterno, apesar dele também não dessomar igual você, porque ninguém dessoma, na verdade. Todo mundo só vive. Então, a condição da relação com a TENEPS, ela é muito importante, porque ela é um entrelaçamento interdimensional. Aquele amparador trabalha com você, mas você é o ajudante direto dele. Todos ganham. Então, quando você estabelece esse tipo de vínculo com uma personalidade extrafísica para a realização de um trabalho multidimensional a partir daqui, tendo você como peão, o seu holossoma, você começa a ter uma identificação mais clara de quem é essa pessoa, por que ela te acompanha. Na verdade, ela não te acompanha agora, ela não chegou agora. Muitas vezes ela está com você desde a ressoma, acompanhando desde lá da multidimensionalidade, acompanhou a ressoma toda e continua te ajudando em muitos aspectos. Só que a gente só toma conhecimento do todo à medida que vai amadurecendo. Você fala, puxa, mas eu percebo essa energia, essa consciência já está comigo há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu estimo que em 1983, tá, gente? Estou falando do século passado, eu sou do século passado. Então, em 1983, eu estava em Carcassonne, visitando a Cité e várias outras cidades da região. Para mim, essa história de cátaros, de tudo isso, é uma coisa bem antiga, que já ficou para trás, já não tem tanto interesse. Para mim, pelo menos, não tem hoje. Então, eu vejo que desde aquela época, aquele amparador já estava comigo. O período que eu mais tive projeções lúcidas, inclusive relativo ao curso intermissivo, foi lá. Hoje eu estimo que esse amparador era o patrocinador dessas lembranças. Entende? Então eu vejo assim, é uma relação de longa data, é uma relação ancestral, ela tem uma raiz muito profunda, mas a nossa falta de jogo de cintura não permite muitas vezes ver que aquela consciência está presente há muito tempo e praticamente o tempo todo com você. Então, o amparador depende da tarefa que você se dedica. O que você faz? O que você faz? O que exige a presença de um amparador? Por que um amparador precisa te ajudar em alguma coisa aqui? Porque geralmente não pega só você. Tem uma magnitude maior, é uma obra que tem uma magnitude maior. Então, é a partir daí que a gente vai vendo esses laços mais duradouros e não laços efêmeros, amparadores esporádicos, familiares que já dessomaram, que às vezes até ajudam também, e muitas vezes também até guias amauróticos que nos acompanham de muito tempo. A gente tem que ter uma autocrítica boa nesse sentido. Essa identificação vai ocorrendo, então, a partir do momento que a gente vai fazendo os trabalhos assistenciais como um todo, né? Isso. Aí vai ficando mais claro, assim, de Isso. acordo com aquele trabalho assistencial que você está fazendo. Isso mesmo. Aí você relaciona com você e, a partir disso, consegue também identificar o que aquela consegue, pode ter a ver com outras vidas e tudo isso. Isso mesmo. Então, você vê que ele quer saber o que você faz, qual é a tarefa. Ele pode confiar em você, ele vai, em qualquer condição, situação, ele pode te acessar com facilidade, ou a vida humana engole aquela pessoa, a vida humana deslumbra, a vida humana satura, a pessoa fica tão envolvida dessa intrafisicalidade como se ela fosse uma consim, e ela não é. Então, se ela começa a fazer esse chamamento de si como consciex, esse amparador fica mais próximo, porque é a condição na qual ele se encontra hoje. Ficou claro? Então, mostre serviço que você tem um orientador de tese adequado ao seu tema. Entende? Posso fazer um complemento? Pois não. Você perguntou como fazer, né, para ter essa recuperação, esse contato. Ali na epígrafe foi lançado agora, e eu vi que a Sandra Tornieri está aí, até se ela puder dar uma
um complemento, Sandra. Tem o livro dos credores. E nesse livro dos credores, você vai fazendo toda essa elencologia e esse elenco é levado para a TENEPS também, justamente para começar essa identificação. No próprio livro dos credores, se você for ver, tem uma orientação básica de como que a pessoa utiliza, né? E o que a professora Malo falou da TENEPS, né, de todas as pessoas que começam a aparecer ali, você começa a identificar. Agora, o que a gente percebe é que o grupo, né, da sua elencologia está muito próximo, né? São os seus familiares, são os seus amigos, as pessoas que você tem o contato durante toda a sua vida. Então, é por aí que a gente vai buscar. Não precisa ir muito longe. As pessoas estão bem ao seu redor. Posso? Malo, na paradoxologia, na terceira linha, você colocou o paradoxo de o passado fazer-se presente pelas energias. Eu fiquei pensando em relação ao temperamento, queria que talvez você associasse um pouco isso ao temperamento e como que você vivencia isso, enfim, né? Esse paradoxo, porque eu achei muito interessante isso. O passado, ele se faz presente pelas energias, porque as energias das consciências não mudam muito. Mesmo que ela tenha amadurecido, se transformado numa consciência mais madura, ela deixou um rastro mnemônico com você de reconhecimento. Você detecta quem era aquela consciência e por que você tem aquela afinidade com ela. Então, é muito importante a pessoa achar que, às vezes, ela está escondendo alguma coisa, quando a energia presentifica o passado. Então, há muitas pessoas leitoras de holosferas. Nós não vivemos numa condição em que apenas raríssimas pessoas têm essa identificação. Não, as pessoas não sabem, às vezes, traduzir a impressão que tiveram. Mas ela, quando diz assim, eu não confio nessa pessoa, todo mundo está falando muito bem, mas eu não confio. Quando ela diz isso, ela tem um episódio próprio que serve de alerta da holomemória de que o último encontro com aquela pessoa não foi positivo. Ou seja, tem alguma coisa mal parada ali no passado. É uma pista excelente. Ao invés de perder tempo, ficar com bronca da pessoa, o ideal seria tomar as pessoas como pistas. As pessoas que nos cercam são as nossas pistas. Alguns são o antepassado de si mesmo. Tem até verbete com esse nome na enciclopédia. Por quê? Porque a pessoa não mudou nada. Uma vez eu fui visitar o apartamento do dono, o senhorio do apartamento que eu morava, lá em Santa Teresa, que é um bairro antigo do Rio de Janeiro, e essa criatura estava sentada numa cadeira, tomando uma chávena de chá, tal qual eu a vi há alguns séculos. Ela estava na sua cadeira, com as perninhas cruzadas, um lorde com aquela xícara na mão, tomando. Então, não mudou nada. Eu não preciso nem ter retrocognição. Eu acho que há pessoas que são retrocognições vivas, se a gente não quer dizer um museu vivo. Então, apesar dessas mudanças nossas étnicas, de gênero e tudo mais que pode acontecer, por exemplo, o gestual é um dos maiores agentes retrocognitivos que existe. Já comentei isso aqui em verbete. Às vezes uma pessoa não recebeu uma educação esmerada, vem de um ambiente socialmente pobre, que aquela pessoa não teve acesso a uma educação mais refinada. No entanto, a pessoa tem todo o gestual de alguém que foi educado de uma maneira esmerada. O que acontece? O gestual não desaparece. Então, há certas impregnações na consciência que são indeléveis, aquilo permanece. Por isso, as energias também ajudam a presentificar. Mas tem a aparência, tem o gosto, tem a conduta, tem o vocabulário. Às vezes, o vocabulário da pessoa é o mesmo que tinha naquela outra oportunidade. Então, eu vejo que as energias não são as cartas que não mentem jamais, são as energias. As cartas mentem, as energias jamais. Então, do que eu entendi, assim, essa questão que você falou, que para mim marcou assim esse padrão, né? Às vezes a gente tem grupos de pessoas que não se dá tão bem, ou tem mais conflito, ou que gosta, esses padrões, e estava falando de paralencologia, isso já pode ser essa pista. Isso também pode ter a ver com o temperamento, aonde que eu diferenciaria isso e aonde isso me ajudaria na identificação? O temperamento é a raiz da sua manifestação, é a sua matriz mental. Ela tem uma determinada vibração, ela tem uma determinada tonalidade.
naquele modelo da série harmônica, a gente vê isso muito claro. É um acorde. O holossoma é um acorde. Ele vibra em determinada frequência, em determinada faixa, em determinada sintonia. Isso é o temperamento. É a raiz do mater pensene da pessoa. Que mater já é a mãe, a raiz, a origem, aonde começou. Então, o nosso temperamento determina, até certo ponto, as nossas relações. Por quê? Porque é o mater pensene que se manta. Por exemplo, o professor Valdo costuma dizer que a amizade raríssima surge de uma identidade paracerebral. Ele não falou de uma identidade psicossomática, nada disso. Ele falou de uma identidade paracerebral. Então, é onde está lá a raiz do temperamento, o conceptáculo da raiz daquela pessoa. É ali que a gente vai encontrar a amizade raríssima. Por quê? Porque há uma identificação de modos de ser, de conduta, às vezes, de código pessoal, de cosmoética, vamos dizer, de desempenho intelectual. É muito mais profundo. Agora, os erros também nos irmanam, de alguma forma. Há consciências afins pelos erros que nós cometemos em conjunto. Essas também vêm. Muitas vezes, nós, como estamos em fase de regeneração, a gente nem quer mais ter aquele tipo de contato. Mas no mater pensene, no temperamento, ainda há uma vibração, uma tonalidade, uma dissonância que permite a imantação. Quando nós superamos um estágio, nós não precisamos mais daquela situação, aquele tipo de padrão que ocorre na nossa vida desaparece. O padrão de pessoas, situações, contextos, conflitos, ele vem de acordo com os níveis do temperamento que ainda precisam ser modificados. Se a gente está reclamando daquela personalidade, é porque a gente ainda tem alguma coisa, algum resquício que permite aquela consciência nos desestruturar, nos desequilibrar de alguma forma, nos deixar em conflito. Só tem a consciência que nos deixa em conflito é aquele bate direto com aquele conflito que ainda existe do lado de cá. Porque senão haveria a intercompreensão, não haveria problema nenhum da pessoa ser como é, fazer o que faz e agir do modo que está agindo. Ficou claro, Lícia? Professor Amalo, posso perguntar? Um instantinho, antes da gente passar para as perguntas, o pessoal pede para que a gente passe aqui o boletim diário aqui, médico do professor Valdo. Então, esse boletim é feito pela equipe médica que está acompanhando o professor Valdo. Então, o boletim diz o seguinte: o quadro clínico, cardiológico e neurológico do professor Valdo continuou o mesmo, inalterado há 72 horas. Os exames de sangue são normais, a pressão arterial continua estável e ele respira com a ajuda de aparelhos. Reiteramos a condição anterior de altíssima gravidade neurológica com estabilidade dos sinais vitais. Ontem, a equipe médica se reuniu com a família do professor Valdo a fim de fazer uma reavaliação do caso. Diante da realidade médica e com a total anuência da família, ficou estabelecido que não haverá mudanças na forma de conduzir clinicamente o estado de saúde do professor Valdo. Ou seja, será mantido o suporte básico para que ele tenha o conforto necessário neste momento crítico. Tá? Então, quem está assinando aqui é o Dr. Eduardo Martins, em nome da equipe médica que acompanha o professor Valdo. Então, pode fazer a pergunta. Amalo, na página 33, por favor, na parafatologia, a sexta linha, de baixo para cima, me chamou muito a atenção, no caso aqui, as inspirações retrocognitivas nos acoplamentos, ininterruptas, inspirações nos acoplamentos promovidas pela Neo-Equipex recém-conquistada, graças a autorrecins cirúrgicas ininterruptas promotoras de autocura. Sim. Eu considero isso aqui uma coisa de ponta. Isso aqui é uma coisa super de ponta, bem avançada. Os acoplamentos retrocognitivos que a gente faz, por exemplo, eu trabalho na mesma dinâmica há 9 anos, estou entrando no 10º ano que eu trabalho na mesma dinâmica. E há 2 anos e meio eu estou atuando na condição de EPICOM junto com a professora Marina. Nessa dinâmica que é mais antiga, que eu frequento há mais tempo, ficou bem claro que a Neo-Equipex, que passou a trabalhar comigo, que me foi confirmada, isso aí já me foi confirmado,
devido à minha mudança temperamental, ela hoje me proporciona acesso à holomemória de quem está ali à minha frente, no sentido terapêutico, porque eu já tenho a casuística, vamos dizer assim, a informação adequada para passar para aquela pessoa, do modo de passar a informação. Muita coisa que você percebe, você não passa, nem pode passar, porque tem que haver uma leitura rápida, uma cortina extremamente rápida, para que você possa detectar o nível da informação que pode ser passado. O filtro tem que ser muito rápido e ele tem que ser muito bem treinado. O que nos dá isso? A didática, a paradidática, conscienciológica, algumas décadas de sala de aula, algumas centenas de milhares de acoplamentos com alunos em sala de aula, principalmente, eu diria, notadamente, do ECP1, que exige um trabalho de 2 dias e meio com a mesma pessoa, naquele ambiente fechado, com poucas pessoas, tem um grupo reduzido de pessoas. E você ali, os acoplamentos são intensos, instantâneos, e muitas vezes você tem uma leitura retrocognitiva muito completa daquela pessoa, que não foi você que fez sozinho. Aquilo ali foi permitido pela equipe técnica para que você, então, ajude aquela pessoa a sair daquele impasse. Às vezes ela vem com uma queixa e o problema dela está em outro lugar. Então, você descortina para ela o que ela ainda nem tinha visto. Então, para ter essa habilidade de fazer isso de uma maneira cosmoética, que não traga repercussões negativas nem para a pessoa, nem para você, ou seja, longe do estupro evolutivo, numa condição muito delicada, uma linha divisória muito complexa, os amparadores, eles permitem você ter informações de ponta sobre aquela pessoa e que, às vezes, você vai dar ao longo de 10 anos de convivência. Entende? Então, há parapsíquicos que pensam que aquele minuto é hoje só, amanhã não tem mais. Então, ele quer derramar tudo o que ele sabe a respeito da pessoa num só minuto, ele acha que é aquela oportunidade, não a outra. Às vezes até existe essa possibilidade, mas ela é muito mais rara. Então, nós precisamos saber qual é a dosagem da informação que vai ser benéfica para essa pessoa hoje, o que ela pode aproveitar agora. E aí você passa um filtro caprichoso com a ajuda dos amparadores, deixando apenas a informação que ela pode suportar. Vamos usar essa palavra porque ela é mais adequada. Então, há inspirações retrocognitivas nos acoplamentos, que a Neo-Equipex, que você conquistou há pouco tempo, ela é muito mais avançada do que a outra que trabalhava com você, ela vem te dar o feedback de para que serve a mudança que você fez. A gente muda nós mesmos para poder assistir melhor. É claro que você fica mais confortável, é muito bacana, mas não é pelos seus belos olhos. Isso te é dado em função do serviço que você pode prestar. É como se fosse uma especialização, um doutorado, um mestrado que você está fazendo. Para que é? Então, a Equipex muda, mostrando que as suas recins cirúrgicas criaram uma condição íntima de autocura, que você já tem um sistema de imunidade para não entrar no problema da pessoa. Então, você já desenvolveu, pelo automitridatismo, que existe verbete com esse nome também, você já desenvolveu uma certa imunidade e você pode abordar aquele tema e você não nada de braçada, você está sempre, não é folgado, está sempre de saia justa, caminhando junto com os amparadores, pautando exatamente o que pode e o que não deve ser dito. O problema maior do parapsíquico não é o que ele fala, o mais importante é o que ele precisa deixar de falar. Falar é fácil, todo mundo faz. Todo mundo é um pouquinho sensitivo. De médico louco e parapsíquico, temos todos. Qual é a novidade? Isso tudo já foi, ficou no passado. E deu com os burros na água. Então, hoje, o mais difícil é o parapsíquico intelectual, mental somático, de posse de uma série de informações sobre uma pessoa, e ele saber não dá-las. Porque elas não serão úteis. Elas serão úteis para você, para aprender com a casuística. É como se fosse um paciente. Você aprendeu que sobre aquela doença ali tem uma literatura imensa que aquele outro seu colega não leu e que você leu. Mas você não vai derramar essa literatura em cima do paciente, faltando 5 minutos para ele dessomar. Não tem cabimento, não tem lógica nenhuma. Nessa vida, ele já adiantou muito. Às vezes nós reclamamos de uma pessoa que ela não se modifica,
E você esquece que, às vezes, das últimas 50 vidas, é a vida que ela mais se modificou. Vamos dar mais 50? Que ela vai precisar. Então, a sua retrocognição derramada em cima dela não vai resolver o problema dela. Entende? Não é saber mais sobre o passado que vai nos resolver. É o que nós estamos fazendo agora com o que já sabemos. Se já sabemos, o que estamos esperando para melhorar? Então, com o que a gente já sabe, se a gente passasse um ano sem saber mais nada, já dava para o gasto bom. Passar um ano, assim, cessou a informação. Cessa tudo, para tudo, não tem mais. Não tem livro, não tem tertúlia, não tem conversa, não tem nada. Já dava para quebrar um bom galho. Porque a gente já adiantava o expediente, assim, uma porção. Então, a gente vê que essas neoequipex aparecem quando a gente já está apto a aproveitar no sentido fora desse tempo que está aqui. Eu vou aproveitar muitas informações que eu tive nessa vida para as minhas próximas. Talvez eu não possa compartilhá-las porque não tem clima, mas eu tô ligada, tô nessa. Vou usar, isso aí me será útil. Eles sabem que eu vou guardar. E também eu escrevo, né? Nem tudo que a gente pode... Às vezes a gente não pode estar falando direto com uma pessoa, mas a casuística dá um verbete. Aí você escreve o verbete, não ofende. Então, na mesma parafatologia, na 11ª linha de baixo para cima, as retrocognições promovidas por guias extrafísico-amauróticos, gerando autoculpas fragilizadoras no percipiente, né? Isso é o que tem toda hora. Retrocognição de guia amaurótico tem toda hora. De guia cego, aquele que está no patamar evolutivo muito similar ao seu, às vezes até inferior ao seu no momento. Mas existe aquela amizade, assim, aquele afeto nem sempre correspondido, porque a pessoa que quer cercear a sua liberdade evolutiva, ela acaba se tornando incômoda, ela não é mais muito bem recebida, que ela está cerceando sua liberdade evolutiva. E um guia amaurótico, como nós costumamos dizer, é um pseudo-amparador. A intenção é boa, mas não tem discernimento para ajudar. Então, acaba pisando na bola e criando problema. E tudo que entra chantagem emocional e provoca autoculpa, vindo de um estímulo de outra pessoa para com você, vale a pena analisar. Primeiro, a relação que há com aquela pessoa, por que ela atinge você nesse contexto. E segundo, a questão da própria intenção da pessoa com você. Tudo à base de chantagem emocional é como você, assim, você não aparece num determinado evento social, não pode ir ou qualquer coisa, a pessoa então te liga e fala, pois é, foi uma pena você não ir, né? Eu sei que você está com problema, está com atividade, mas você sabe, né? É uma pena, porque tem uma chantagemzinha embutida ali atrás. Então, a gente saber descartar isso e saber que essa condição não é uma condição sadia, porque é para provocar determinada reação. A reação é a autoculpa. A autoculpa permite a vampirização da outra pessoa sobre você. Tudo que tem envolvido com vitimização e autoculpa, que são dois processos super negativos da consciência, que é a falta de autoconfiança, de autoestima, não ter um senso de valor próprio, é fruto de processos passados, mas aquelas consciências que sabem e conviveram com você usam essas técnicas, vamos dizer assim, negativas, anticosmoéticas, para despertar determinadas emoções para que elas possam vampirizar a energia nesse contexto. Então, é bom cortar. Falou chantagem emocional, provocou mal-estar, não ficou bacana, não ficou claro, não ficou limpo, corta. Para isso, a gente precisa banir, eu uso sempre essa expressão, banir do reino a autoculpa e a autovitimização. Porque todas as duas são infundadas, não tem razão de ser. Matam, envelhecem, dão ruga, deixam a pessoa feia. Não é bacana. Vamos continuar aqui, que já parece que está crescendo aqui o número de... Não cresce não, por favor. Deixa desse tamanho mesmo que está aí, tá bom. Eu vou pular uma aqui, que você já respondeu, que ela estava perguntando a luz em certos horários do dia, favorecendo episódios retrocognitivos. Você já comentou? Eu comentei, Então, vamos em frente aqui. Agora, em fatologia, na página 33, 10ª linha, foi citado sobre o fechadismo consciencial, anulando, mascarando ou impedindo a captação de informações no acoplamento. Como podemos melhorar nosso abertismo consciencial? Existem muitas formas de melhorar o abertismo. O abertismo tem relação direta com a autoexposição. Só cresce quem se expõe.
A criatura que não se expõe, ela não cresce, porque como ela não interage, ela perde, ela empobrece o próprio contexto. Até nas etnias, nas raças, se as raças não são misturadas, se não há miscigenação, as raças desenvolvem taras genéticas e tudo mais. É sinal de que a interação e a diversidade fazem bem. A diversidade soma. Então, ela acrescenta, ela muda as coisas. O fechadismo contraria o fluxo do universo, porque o fluxo do universo nós somos sistemas semi-abertos que recebemos energias e exteriorizamos energias. Nossa saúde depende disso. Homeostase é o estado de equilíbrio entre a entrada e a saída. Se tem algum bloqueio, a pessoa adoece. Então, o fechadismo, não importa a razão que foi do passado, o trauma, o que seja, é a pessoa imediatamente, já, agora mesmo, sem parar, começar a se expor, de todas as formas que ela puder. Sair, se apresentar em algum lugar. Às vezes, em alguns casos, a pessoa até dá um certo vexame, é bom. Um karaokê, assim, ajuda, deixa a pessoa bem no ridículo, assim, bem desafinada, isso é bom. Então, dependendo do caso, a pessoa tem que procurar aquilo que seria para ela o máximo vamos dizer assim, do mal-estar em termos de público, de pessoas, de condições. O que as pessoas não podem saber a seu respeito? Por que você está nessa proteção boba? Porque nós falamos assim, perguntamos para a pessoa, você mora sozinha? A pessoa fala assim, mora. Aí a gente responde, é isso que você pensa. Ninguém mora sozinho. Ninguém vive sozinho, ninguém mora sozinho, ninguém está sozinho. É muito difícil. Essa condição de estar sozinho é muito difícil. Então, nós temos uma condição de permanente interação. O pior do fechadismo é que a pessoa fica cega para perceber as intrusões. Ela pode ter semipossessão sem saber, ela pode ter assédios cronicificados sem se dar conta, porque ela não troca informação com a outra pessoa. Então, a troca de informação, a interação, a comunicabilidade, são essenciais para a saúde da consciência. Está provado que pessoas que não têm interação social ou que são muito fechadas, dessomam prematuramente. Então, opa. Pois não. Quem é? Então, quem interage mais quer dizer que tem é mais propício a ter um acoplamento, se conhecer mais. Se conhecer mais. Porque quem interage mais, se conhece mais. Mais. Agora você vê, até a pessoa comunicativa excessiva, que não mede, não tem limites, é intrusiva nesse contexto, eu costumo dizer, o cara de pau evolui mais depressa do que o cara que tem o fechadismo, porque ele vai errar primeiro, todo mundo vai meter o pau, ele vai ter que se reeducar. Agora, e quem não fala nada porque só quer aparecer no último ato, quando já estiver lindo e maravilhoso e todo mundo já foi embora? Não é um ideal. Então, a troca de informação, a comunicação, a exposição de si, seja ela qual for, ela sempre vai beneficiar, porque vem a heterocrítica e a gente corrige aquilo que precisa. E aproveita o que é bom. Então, não vai perder por se comunicar. E a qualidade da comunicação, a gente não está se referindo a qualquer tipo de comunicação. A gente fala a comunicação de si, o falar de si de uma maneira séria, com autopesquisa, com profundidade, com sinceridade. Isso aí ajuda muito. Então, é bom também prestar atenção como é que é o temperamento seu, quando você está acoplado com alguma pessoa, para também levar isso para a autopesquisa. Sim, amigo. A coisa que mais aparece no acoplamento é o que está precisando mexer. Então, a pessoa aparece, às vezes, toda fechada, bloqueada, ela não dá entrada para ninguém, muito menos para um amparador. Ela está perdendo muito tempo com isso. Então, você pergunta, qual que é a sua profissão? O que você faz? Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu cotidiano? Para que a gente vá sentindo por que a pessoa está naquele fechadismo todo, né? Então, a abertura, o abertismo inteligente, a autoexposição, e pelo mental soma, por exemplo, você pode fazer um belo trabalho. Ser professor de conscienciologia é uma terapia fantástica, uma super terapêutica para a cura desse problema, do fechadismo. Você tem que interagir em função do aluno, da pessoa que está precisando da sua informação. E quando que entra o binômio, aqui na binomiologia? Sim. O binômio seletividade e sectarismo. Isso aí é muito claro. Eu costumo dizer que o seletivo escolhe, o sectário exclui. São coisas muito diferentes. Quando você amadurece, a sua seletividade aumenta.
Você já não quer mais amizades ociosas, você não quer determinadas condutas, determinados comportamentos. Essa escolha, ela é produtiva, ela é evolutiva. Você está usando o livre-arbítrio. Quando você exclui, você está gerando interprisões apoiado no determinismo. Então, isso virá contra você mais dia ou menos dia. A gente não faz simplesmente a exclusão daquilo que não está bom. A gente seleciona o melhor para conviver com tudo, para aprender a conviver com tudo. Não quer dizer que você vai fazer igual, nem vai conviver com aquela pessoa daquele comportamento anticosmoético ou imaturo. É o binômio admiração-discordância. Tudo bem? Tá bem? Então, continuando aqui, em Parafatologia, página 33, sexta linha. Como as inseguranças autoparapsíquicas recorrentes influenciam negativamente no acoplamento retrocognitivo? Quando a pessoa... se fala pouco dessa insegurança parapsíquica. A maioria das pessoas tem essa manifestação da insegurança parapsíquica, e até certo ponto, uma insegurança relativa é natural e ela pode ser até benéfica, para a gente não se aventurar demais com interpretações, viagens na maionese e coisas excessivas. Por exemplo, é complicado a pessoa parapsíquica que tem uma autoconfiança excessiva, ela pode muitas vezes errar feio em função dessa autoconfiança excessiva. Então, a prudência, o comedimento, a moderação cabem sempre em primeiro lugar. Mas a insegurança parapsíquica é falta de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, de reeducação. O que a pessoa pode fazer para desenvolver a questão da autoconfiança parapsíquica, autoestima parapsíquica? Tem aqui, por exemplo, no CAEC, uma condição fora de série, que é o acoplamentário. Ele tem todo mês, às vezes tem mais de um por mês. É um curso de custo modesto, ele não é um curso caro. Quem está aqui tem essa oportunidade, quem é de fora também pode aproveitar. Então, tudo depende de como você utiliza o seu investimento, até o seu investimento financeiro. O que você quer? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, depois de já estar esse tempo todo na Conscienciologia, viajando sem parar, trabalhando em tudo quanto é país, dando aula, milhares de pessoas, eu decidi que, estando aqui, o meu foco seria a questão do desenvolvimento parapsíquico num nível de maturidade que me fosse satisfatório, tanto quanto eu me sentia satisfatória na questão intelectual e na questão da comunicabilidade. Na Conscienciologia existe aquela chamada tridotação consciencial, ou tridotalidade, que é uma espécie de tripé para a consciência alavancar o processo evolutivo. Comunicabilidade, autoparapsiquismo e o parapsiquismo. Intelectualidade e parapsiquismo. Esse último quesito, ele estava, para mim, vamos dizer, sofrível, ele não estava no nível que eu gostaria. Não é que ele esteja atualmente impecável e tudo, mas pelo menos eu estou nivelando a minha média conscienciométrica desses 3 elementos. E quando eu comecei a equilibrar essa média conscienciométrica, tudo mais fez um efeito halo muito positivo, porque eu dei atenção. O professor Valdo me comentava isso lá nos primórdios do nosso trabalho. Ah, Malo, você não assume a multidimensionalidade. Eu me acho uma pessoa bem responsável, eu achava que eu assumia tudo, mas ele queria dizer que era o meu próprio parapsiquismo que eu não assumia. Ou seja, eu não dava a ele o valor necessário que eu dava a outras áreas. E eu passei a dar. Então, no momento que eu voltei o foco da minha atenção para essa habilidade, ela está alcançando o nível das outras. Ou seja, ela está nivelando essa média conscienciométrica para que o meu desempenho fique mais harmônico, para não ficar capenga. A maioria é assim, tem uma comunicabilidade fora de série, uma intelectualidade média, um parapsiquismo sofrível. Um parapsiquismo espetacular, uma intelectualidade média e assim sucessivamente. Eu até escrevi um curso a respeito disso e dei para 60 professores nossos na época de capacitação docente. Por quê? Porque essa coisa de despencar, essa média despencada, assim, ela não ajudava e não ajuda até hoje. Eu então me dediquei. Eu resolvi me dedicar a subir a minha média conscienciométrica dessa tridotação. Então, eu vejo assim, a consciência obstinada, decidida, firme, que quer resolver as coisas, ela resolve. Agora, não pode ficar reclamando, daqui a uma década continua reclamando, depois reclama também, e não faz nada a respeito. Tem uma insegurança parapsíquica maior, está faltando
desenvolvimento, prática, vai para lá e vai resolver o problema. Tem milhares de técnicas que podem ajudar. Oi? Agora uma teletertuliana da Alemanha, mas ela perguntou em português. Tá? Então vamos lá. Professora Malo, em Fatologia, página 33, final da terceira linha. A inflexibilidade mental interpretando mal a ajuda recebida no acoplamento. Poderia, por favor, comentar? Sim, você está lá com uma pessoa reclamando de muitas coisas, sentou lá na sua frente no trabalho parapsíquico, até na sala de aula, em qualquer contexto. E você então começa a fazer uma leitura e passar algumas dicas para aquela pessoa. Você costuma ter alterações de humor, assim, de uma hora para outra? Não tem. Você, por acaso, sente, às vezes, um certo aturdimento ou dor de cabeça quando certos assuntos começam a te incomodar? Não tem. Você fala, então tá, obrigada. Até a próxima. É disso que eu estou falando. A pessoa se fecha do lado de lá, ela não quer saber, fica contra aquilo que o parapsíquico... Ele não está ganhando nada com aquilo pessoalmente, a não ser o aprendizado que ele vai ter. Ele não tem maior interesse em ser o seu orientador da sua vida, o seu diretor de consciência, como tem na religião. Ele não quer ser seu guru, ele não está interessado em nada disso. Simplesmente é o trabalho dele fazer aquilo. Como o médico que senta na frente da pessoa e começa a falar, escuta, o senhor segue uma dieta? Não. O senhor faz exercício físico? Esquece. Essa pessoa não quer nada com autocura. Então, ao escrever o livro Autocura através da Reconciliação, eu acabei me tornando uma especialista nesse quesito de quem quer e não quer se curar, porque a gente tem que respeitar os dois lados, né, Ami? Porque tem gente que procura solução, mas não quer fazer autocura e nem quer pagar o preço que é ela mesma que precisava de pagar, ninguém vai resolver para ela. Então, ela vai mudando de seita, religião, guru, ambiente, amigos, colegas, sempre em busca de alguém que só fale aquilo que ela quer ouvir. Então, é muito complicada essa questão. Quem quer progredir, se curar, evoluir, já chega com outra postura, já chega para trabalhar, principalmente consigo mesmo, que é o trabalho da conscienciologia. Eu me lembro daquele caso da pessoa que está com problema no coração, está com hipertensão, aí chega no médico, o médico fala, você tem que parar de fumar. Ele fala, não, isso já é demais. Não. O que mais que eu posso fazer? Que eu posso fazer? Você pode comprar o caixão, pagar a prestação, o negócio da cremação, que pode fazer um plano, né, um consórcio, vai pagando e tudo, pelo menos não vai ter maiores aborrecimentos. Vamos em frente. Queria perguntar? Pode falar. Dentro do que estava sendo falado antes, em relação à questão, assim, por exemplo, que eu achei bem interessante, que até a questão do pôr do sol pode ser levada em conta como senha retrocognitiva, né? Tudo isso. A minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode aproveitar melhor essas oportunidades diárias, assim, de retrocognição, tudo isso? Não minimizar, não banalizar, não varrer para baixo do tapete, porque essas oportunidades, elas merecem o atendimento. Às vezes, aquilo que está nos incomodando, nos perturbando de alguma maneira, o pertúrbio, nem sempre ele é negativo. Muitas vezes ele é a pista que a gente estava esperando para descobrir uma forma de agir que já ficou anacrônica, superada, que vem se repetindo vidas e vidas. Então, ao mudar a sua atitude naquele contexto, ao aprofundar a sua atitude nisso, ao refletir a respeito, você consegue resolver. Então, a gente nunca viu conflito que resolve sozinho. Isso não tem. Porque o conflito é uma dissonância de alguma coisa que você sabe com algo que chega de fora e causa aquele choque. Há uma dissonância. A gente precisa aprender sobre isso. São pistas que a gente está tendo. Agora, nem todo mundo gosta ninguém quer se sentir mal, se sentir com pertúrbios emocionais, energéticos, mentais, somáticos. Claro que não é o ideal, mas que para nós são pistas, a gente ainda está neste contexto. Aquilo caiu mal, te incomodou, faça a retrospectiva. Eu faço isso sempre. Passou um tempinho, aquilo continuou. Falo, peraí, mas que horas que foi? Foi depois daquele e-mail. Aquele e-mail trouxe tal informação, essa informação bateu com isso aqui e me deu essa impressão. Então, essas impressões nossas, assim, subjetivas, elas são pistas retrocognitivas valiosas. É isso que eu aprendi ao longo do meu trabalho nesses últimos 30 anos.
valiosas. Até hoje eu estou recompondo situações e analisando e falando, então por isso, naquela oportunidade, eu sentia tal coisa, porque essa pessoa, hoje eu sei quem ela foi. Ela então atuou daquela forma e por isso eu tive essa repercussão. Como é que a gente vai se entender se nós vamos passar o tempo todo se aturdindo com coisas para não pensar? Querendo viver a vida no limite para não parar para refletir. Correr atrás do nada, o workaholic. Enfim, são várias posturas que precisam de ser modificadas para que a gente tenha tempo para pensar. Ter tempo e qualidade para pensar é muito sério. Eu, por exemplo, nessa vida, se me perguntar, Malu, o que você aprendeu nessa vida? Eu não sabia que era permitido descansar. Eu não sabia. Eu achava que não era permitido. Não fazia parte do meu dicionário cerebral o descanso. Não fazia parte. Como sempre tive muita energia, qual que é o problema? Gasta, depois tem nada. Eu sempre disse, nada que um prato de comida e uma noite de sono não cure. Entende? Então, eu achava que o trabalho operário, claro, alguém tinha que fazer. Ainda ouvi isso recentemente, quando eu falei isso, eu ouvi de uma pessoa aqui mesmo, dizendo, mas se alguém não tivesse lá para fazer, como é que seria? Alguém faria. Hoje eu sei, porque eu falo, não, passa adiante, não quero, não vou. Não posso, por quê? Porque estou descansando. Eu estou pensando. Você está ocupada? Estou. O que você está fazendo? Pensando. Estou ocupadíssima. Não posso dar minha atenção para mais nada. Então, essa condição e para você usar o seu tempo com essa sem cerimônia, aparentemente, você precisa estar num conforto íntimo muito grande. Você tem que estar muito à vontade. E outra coisa, serviço feito. Não tem ninguém atrás de você, a não ser assediadores. Não, mas você tem que resolver agora, porque precisa. Então não é para mim. Então passa adiante, dá para outra pessoa. Não, mas você é a melhor pessoa. Então procura outra. Eu tenho certeza que o universo está cheio de gente boa. Procura que você vai achar. Então, eu não sabia que era permitido fazer isso. Eu achava que o trabalho era assim, que a vida era para isso. Eu passei vidas assim, por que não passar mais essa? Então, parar, refletir, avaliar, organizar. Produzir, eu nunca deixei de produzir, porque eu conhecia a Conscienciologia. Em 86, 89, eu já estava publicando. Então, não é por aí. Mas a que preço? Escrever um livro com uma mala na mão, viajando pelo Brasil inteiro, pelo sei lá para onde, todos os nossos voluntários reclamavam do peso da minha mala. Era mala sem alça. Eu acho que não precisava, entende? Eu achava que precisava, que era a única forma. Hoje eu penso diferente. Então eu vejo assim, quem não tem tempo para fazer autopesquisa, nem pensar a respeito de si próprio, vai ficar muito tempo sem retrocognição autêntica. Pode ficar com uns vislumbres de cinema, de fantasia, de viagem na maionese, mas não tem coisas consolidadas e, vamos dizer, sólidas e palpáveis que você possa usar para o seu crescimento pessoal. E isso tudo tem a ver com a maturidade consciencial, eu acho, nesse ponto. A expressão da maturidade é essa. A expressão da maturidade é banir frivolidades, coisas que não interessam mais, cortar, tirar o excesso, só conservar aquilo que é preponderante e, vamos dizer, relevante para a PROEX. E, principalmente, a magnitude da assistência a ser feita. Eu vejo que, para você se disponibilizar para fazer um trabalho assistencial de ponta, muitas vezes não significa só ter contato com muita gente. Muitas vezes o que você produz alcança isso. Por exemplo, a escrita de um livro de Conscienciologia abre a magnitude do trabalho num nível que a gente nunca pensou alcançar. Então, vale a pena. Para isso, precisa ter foco, para isso, precisa se dirigir, aprofundar. Então, eu vejo que isso é uma condição muito boa. Retrocognições sadias, consequentes, profundas, que ajudam a resolver problemáticas familiares, porque você sabe quem é quem, você entende aquela pessoa daquele modo, você sabe o papel que ela teve antes na sua vida, você sabe o papel que ela está fazendo agora. Então, isso ajuda muito. Ajuda muito. Para isso, precisa mostrar seriedade. Sim, e é interessante porque você, quando chega nessa maturidade, quando você chega nesse estágio, aí vem um certo assédio também. Você tem que ter cuidado.
Porque o que acontece? Você vira qualificativa, então começa a qualificar tudo à sua volta, incluindo as pessoas. Aí tem aquela pessoa que vai, porque você não quer nada mais ver comigo, porque você já está em outro estágio, naquela coisa do snobismo. Então você tem que saber aí que a pessoa está indo por um caminho que não é o caminho que você está mostrando. Me entende, Malu? Entendo, mas vejo que isso, como diz um amigo meu, sai na diurese. Sim. Porque não tem peso. Isso perturba muito quando a pessoa está no início da recim. Quando ela está no início da recim, isso aí incomoda muito, ela tem medo de perder as amizades e tal. Depois ela vê que não perdeu nada, que eram companhias totalmente ociosas, dispensáveis, não fazem parte do universo dela. Então o foco de interesse dela fica muito claro. E ele é um foco mesmo, porque ele é um foco de lucidez, ele tem luz, ele tem clareza, ele aparece, ele ilumina. Ilumina você e ilumina a assistência que você vai fazer. Então, vejo que vale muito a pena. Sim. E aí, como é que você trata, Malu? Por exemplo, a pessoa pode já estar nesse estágio, mas o seu parceiro ainda está começando a gatinhar naquele estágio. Então, existe um desequilíbrio. Como é que você aí ajuda o parceiro sem se comprometer a você mesmo? Eu acho isso aí um mataburro muito grande, muito sério, porque esse gap, ele é complexo para ser administrado. Vai exigir enormes sacrifícios da consciência um pouco mais madura. Mas se é isso mesmo que ela acha que vale a pena, e se tem uma base afetiva profunda, e muitas vezes tem até débitos passados que precisam de ser, de alguma maneira, sanados, precisam ser, de alguma maneira, organizados e definidos e recompostos na vida atual. Então, vendo sobre esse prisma, ajuda a consciência a levar adiante. E, às vezes, o gap realmente é tão grande que não permite aquelas pessoas estarem juntas, porque são caminhos, interesses, possibilidades e níveis muito diferentes. Quando é assim, acaba havendo uma separação temporária, porque ninguém se separa de fato. Mas nisso entra a seletividade, importantíssima nesse caso, porque nós não vamos salvar as pessoas delas mesmas. Nós não temos, ninguém pode salvar o outro de si. Nós muito mal damos conta de nos salvar nós mesmos de nós. Então isso aí é uma condição muito séria e às vezes consome muita energia e faz com que muitos desacertos ocorram, situações desnecessárias. Cada caso tem que ser avaliado de perto para ver se é isso aí. Alô. Malu, gostaria muito de conhecer a tua experiência das retrocognições através da música. Eu também tenho uma formação musical e eu sei o poder que a música tem em criar estados emocionais, né? Eu até posso te dizer, em primeira mão, na minha experiência pessoal, que eu cheguei numa fase da vida que eu arquivei todo o processo de contato com a música para que ele não fizesse esse rapport, essa conexão direta com estados e fases da minha vida que eu já não quero mais e não mais me interessa, né? Mas eu conheço o poder que a música tem de transpassar o sujeito, de remetê-lo, mesmo inconscientemente, a quadros que ele não recorda ou não gostaria, ou coisa parecida. E soube que você tem uma formação musical também. Eu vou ser bem franca com você, eu não sei ler uma nota musical, nunca soube. Eu fui a pior aluna de piano que poderia existir. Achei uma bênção. Porque se ainda por cima eu não soubesse música, eu estaria perdida. Perdida. Então, meu pai nunca deixou dançar balé, outro aporte maravilhoso. Se tivesse deixado, eu estava rodopiando por aí, por esse mundo, vocês nunca mais me vê. Então, você vê, é um perigo. Mas havia uma época na história em que a música era uma condição de fazer parte da educação da pessoa, e eu participei dessa condição. E a música eu aprendi junto com o grego, o latim, ler os clássicos, e inclusive a música que fazia parte desse contexto. Então, a minha é interessante porque eu tenho o ego artista e o ego cientista, eles convivem, esses dois egos. E no passado, o ego erudito, ele era muito preponderante, porque eu tinha biblioteca, eu tinha
Eu tinha várias tecas, aliás, eu tinha coleções, eu tinha uma série de coisas. Eu até recuperei isso. Parece que estão reformando aqui, mas tem gente querendo passar pelo teto. Tudo bem por aí? Tudo bem. Então vamos em frente. Deve ser o assunto. Vamos lá. Vamos lá. É melhor mudar de lugar, assim, que outra parte pode também. Então, o que acontece? Como a música fazia parte da educação, né? Era parte da educação refinada, principalmente em ambientes de nobreza, famílias tradicionais e tudo mais, para mim era um dos processos que eu tinha junto com isso tudo. Na vida atual, pelo tipo de recomposição que eu vim fazer, a música foi uma bênção, ela não foi um problema. Aliás, eu ouvi do professor Valdo muitas vezes essa condição. Eu tive durante muitos anos projeções onde eu aparecia cantando e que eu sossegava leão, assim, em qualquer lugar. Eu começava a cantar, parava tudo. E isso acontecia no intrafísico também. Na minha família, quando tinha um ambiente tumultuado, conflituoso em casa, eu era muito pequena, eu começava a cantar e parava tudo. Tudo se acomodava, tudo ficava bem. Aliás, até hoje isso acontece. Então, eu vejo que é preciso você saber conviver com essa realidade, tanto que em 1986, antes de reencontrar o professor Valdo, eu decidi, assim, por inspiração dos amparadores, hoje sei, eu tinha acabado de chegar da França, onde morei por 5 anos, e trabalhei com música. Eu trabalhei com música praticamente 2 décadas. Eu, como vocalista de estúdio, profissional, sobrevivi dignamente com esse trabalho. Então, quando cheguei, eu decidi, em 1986, que eu ia parar de cantar. Ainda brinquei comigo mesmo e com os colegas, dizendo, eu vou parar de cantar desde que eu cante no Teatro Municipal, porque como eu sou uma cantora de estúdio, né, de back vocal, tudo isso, eu jamais vou entrar no Teatro Municipal. É bem engraçado. Eu fui contratada do Teatro Municipal porque o coral entrou em greve e o Brasil estava recebendo o balé Bolshoi na abertura política. E as récitas do balé Bolshoi eram todas com orquestra e coral, e eu fiz parte de todas as récitas. Então, eu cantei no Teatro Municipal, está no jornal, tá? Eu tenho recorte. 1986, maio. Então, saiu em tudo quanto é jornal, o coral que cantava e tal, e eu então falei, eu não vou nunca mais entrar num estúdio, nem num palco, porque eu vou fazer outra coisa, eu quero estudar psicologia. Na verdade, eu estava procurando a conscienciologia. Então, eu não tenho assim nenhum ranço, repressão, processo mal parado em relação à arte. Eu convivo muito bem com essa ideia, porque acho que a estética, a harmonia, vamos dizer, das palavras, das cores, das formas, ajudam a pessoa a ser uma pessoa mais refinada. E eu convivo muito bem com isso. Não tenho assim, nenhum tipo de dificuldade em relação a essa condição. E sei que fiz muita assistência com a música. Muita. No colégio interno, por exemplo, quando tinha lá alguma perturbação, a freira finlandesa, que dava aulas de canto, de inglês, de pintura, de cinema, que era tudo que eu fazia, ela dizia, Luísa vai cantar. Luísa subia, Luísa sou eu, Maria Luísa. Luísa subia, ficava lá em cima, lá no coral, sozinha, para cantar na capela, porque aí era tudo positivo. Então, eu vejo que, agora, durante o período inteiro que eu fui vocalista, como vocalista profissional, eu não tinha nem som na minha casa, muito menos os discos que eu gravava, porque aquilo era a minha profissão, eu me interessava por outras coisas, entende? Então, eu tinha... Aí, quando fui para a França, precisei fazer um currículo de música, porque lá eu ia trabalhar com música. Então, eu tive que correr na casa dos amigos, me empresta esse disco, me empresta esse disco, que eu não sabia. Eu trabalhei com todos esses cantores, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, viajamos, fiz excursão com Tom Jobim, e Maria Bethânia, e Caetano Veloso, e Gilberto Gil, e todos os outros, da minha geração. Então, você vê, depende de como você encara. Para mim, foi uma boa parte da recomposição que eu fiz, foi através da música nessa vida. Foi uma bênção para mim e para aquelas pessoas com as quais eu convivi na época. Então, não, acho que tudo depende de cada caso. Não tem que banir, não está proscrito, não tem nada demais. Você tem que saber viver cada fase, sabendo o que você está fazendo, e tirar o maior proveito que você pode, e o que eu faço, e tiro do ambiente musical, da convivência com a música, do refinamento. Tanto que eu só escuto música clássica, eu gosto de música clássica,
mas essa incursão pela música popular me foi extremamente útil. Ilustrou? Ok. Malo, em Fatologia, na página 33, 14ª linha, poderia discorrer sobre a hipomnésia bloqueadora de fenômenos avançados, por favor? O que é a hipomnésia? É uma memória fraca, né? Pessoa que tem uma memória ruim. Ela tem que ver primeiro a parte orgânica, depois tem que ver a parte da própria anatomia, depois ver a parte de alimentos, né, nutricional. Tem uma série de coisas para ver nesse sentido. E depois ela vai ver a parte psicológica. Já está provado que a memória ruim não depende só do cérebro estar funcionando e de uma série de outras coisas. Existe a questão psicológica da pessoa. E hoje a hipomnésia é muito associada com indiferença pela vida, perda de interesse pelas pessoas. Eu até falo no outro verbete, a raison d'être. Raison d'être é uma expressão em francês que quer dizer a razão de ser, o sentido. Se a pessoa não achar um sentido na vida, não tiver um foco, não tiver um propósito, ela pode começar a ter hipomnésia. Porque ela pode, esse desinteresse começa a dar um comando para o cérebro, dizendo, eu não preciso de você, não precisa lembrar. É isso que leva ao Alzheimer, é isso que vai levar a uma série de outras condições críticas. Está provado que o cérebro humano, de homens e mulheres, tem a fase áurea a partir dos 40 até os 65 anos de idade, aproximadamente. Todo aquele mito caiu por terra. Então, hoje se sabe que a sincronização dos hemisférios cerebrais se faz a partir da maturidade, se sabe que esse córtex pré-frontal é usado em operações sofisticadas, aquela perda de memória nominal e não sei o quê, é para descartar e conseguir direcionar o cérebro para atividades mais avançadas. Por exemplo, a mielinização, que é a bainha de gordura que envolve os neurônios, ela aumenta nessa idade. E, às vezes, a autópsia de pessoas que dessomaram com 80, 90 anos de idade, com toda aquela massa branca no cérebro típica do Alzheimer, sem perda cognitiva, até o último minuto. Então, é o uso. O uso faz o órgão, né? A função faz o órgão. Então, se você dá um trabalho para a sua cabeça, que ela precisa funcionar e muito bem para você poder desempenhar o seu trabalho, é claro que você tem que fazer um acordo, porque tem perdas mínimas que você tem que conviver com elas. Mas dá para quebrar um galho bom, e você também pode usar a retrocognição para saber se você dessomou lúcido em outras vidas. Eu dessomei. Eu, assim, faltando 5 dias para dessomar, é que eu fui para a cama, ainda assim fiz uns despachos, trabalho, umas coisas que precisavam de ser feitas, escrita, um monte de reuniões de trabalho, e aí dessomei lúcida. E de morte natural na Idade Média, onde não era coisa muito fácil. Na Idade Média, todo mundo tinha uma idade média, 30 anos de idade, e dessomava. Se não dessomava porque comeu coisas estragadas, dessomava porque fazia muito frio, ou dessomava porque o outro que morava na esquina do outro castelo vinha e matava um matava o outro e o outro matava um. Você entendeu? Então vivia mais ou menos, a idade era média, por isso que tem esse nome. Surge daí a hipótese da Idade Média. 30 anos de idade. Se tanto, muitas vezes morriam mais jovens. Então, você vê, o cérebro ele está se acomodando às demandas que nós estamos trazendo. Está provado que o cérebro cresce, evolui, se desenvolve, e que de geração a geração isso vai ocorrendo. Agora, depende do uso. Quem se acomoda à ideia da senilidade, de que é assim mesmo, que está ficando muito esquecido e que não sei o quê, começa a fazer uma autoindução, daqui a pouco o cérebro para de funcionar. Então, vamos correr atrás da memória. Então, vamos continuar aqui. Em Fatologia, na página 33, final da 7ª linha, de baixo para cima. O problema da autodesconfiança parapsíquica crônica. Poderia explicar? Sim, é o que a gente vê todos os dias nos cursos de campus. A pessoa acaba de falar assim, eu vi uma imagem de uma mulher, parecendo uma mulher num século tal, que ela estava com uma roupa assim, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é a minha imaginação, porque outro dia eu assisti um filme, tchau, esquece essa pessoa. Deixa ela de molho, não vale a pena.
A outra fala, olha, eu senti realmente uma coisa na minha cabeça, e parecia até uma coisa de metal, um aparelho, uma coisa diferente. Mas é claro que isso não existe. Então, isso deve ser uma impressão minha, porque eu assisti um filme de ficção científica ontem, e que apareceu... Então, esquece. Essa pessoa não está apta a desenvolver o parapsiquismo. A pessoa que está apta a desenvolver o parapsiquismo, ela vivencia o experimento, faz os registros do que aconteceu, relata aquilo que viu, do modo que ela percebeu, e esquece essa condenação mental, essa racionalização, essa coisa de querer explicar tudo. É o explica. Esse não vai desenvolver o parapsiquismo. Muita coisa do parapsiquismo não se explica. Muita coisa vai ficar sem explicação. E muita coisa você vai entender passados 17 anos, como já aconteceu comigo, de ter aquela projeção, não entendeu o conteúdo dela. Depois, 17 anos depois, eu fiquei sabendo por mim mesma que era um processo de curso intermissivo, e a situação que eu vi lá aconteceu ao vivo, e eu pude elucidar a situação, porque eu tinha tido aquela projeção há 17 anos. E ainda tem mais um detalhe, eu escrevo a respeito. Esse relato está publicado, chama O Valor de uma Projeção Consciente, revista Consciência. Então, quando você usa esse material e vai aplicando isso tudo, e você aprende a não duvidar de você o tempo todo, e não ficar com essa preocupação de acertar. O parapsiquismo, as pessoas têm muito medo de estar falando bobagem, de estar falando uma coisa que não é, de estar fazendo uma interpretação. Pode até ser, não tem problema nenhum, mas dá um desconto. Põe ali e fala, olha, eu tive essa experiência, foi assim. Quantas vezes você escuta relatos fora de série, espetaculares, fenômenos até que você nunca vivenciou e que aquela pessoa tem, e ela termina assim, pois é, mas eu acho que, sabe, isso acho que foi minha imaginação, porque aquele dia eu estava muito cansado, aí esquece. Você fala, tá, então tchau, hein? Ótimo dia. Perde tempo não, porque essa pessoa, ela criou um mecanismo de autoassédio e de negação para ela mesma. Ela desconfia de si mesma. Então, ali está escrito, não acredite em nada. Não está escrito, não desconfie de tudo. Ali não está escrito. Ciência não é assim que trabalha. Ciência é não acredite em nada, experimente. Mas não fique desconfiando da própria sombra, porque senão você não vai a lugar nenhum. Tem que fazer 1 milhão de experimentos, anotar todos. Um deles pode ser o bom, né? Ser aquele, o sorteado, quem sabe é aquele dia. Então, vale a pena a pessoa ter uma confiança mínima, mas isso tem a ver com a confiança em geral. Autoconfiança, autossuficiência, autoestima, tudo isso é muito necessário para a pessoa desenvolver qualquer coisa, inclusive o parapsiquismo. Ainda em Fatologia, na página 33, agora na terceira linha de baixo para cima. O hábito cotidiano do estudo e da escrita estimulando o parapsiquismo intelectual. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Esse é o chamado show de bola. Aquela pessoa que já começou a ter horários do dia em que ela senta para escrever, ela ama ler, que ela já tem, assim, pelo mental soma e pela leitura, um carinho todo especial, um momento mais feliz para ela. É o lazer. O que você vai fazer hoje? Vou passar o dia inteiro lendo, olha que maravilha. Então, a pessoa que já desenvolveu isso, ou que ainda não desenvolveu, ela precisa começar a desenvolver. Vamos dizer, o lazer da escrita, de você traduzir o que você pensou, depois colocar no papel e ler, mesmo que saia de uma forma grosseira, daqui a pouco você está mexendo naquilo de uma outra forma. Eu quero aproveitar, então, eu vou fazer um gancho aqui, posso? O professor Valdo, há alguns meses, ele comentou que seria muito importante que a pessoa desse valor para o dicionário analógico. Dentre os dicionários cerebrais que nós temos, na maioria de nós, existe o sinonímico, são os termos sinônimos, os antonímicos, são os contrários, a questão também relativa ao poliglotismo, que ajuda muito, poliglotismo é uma bênção. Mas o dicionário mais importante e mais relevante, cosmovisionário, isso é até uma ortopensata, do léxico de ortopensata, seria o neuroléxico analógico. Você ter termos que remetem a uma ideia com criatividade, não precisando ser exatamente um sinônimo daquela palavra. Então, foi criado, ele sugeriu que fosse um torneio, que fosse uma competição sadia de quem conseguiria mais palavras. Então, está aqui, olha, o dicionário de definições é monovisionário, ele define. Já o dicionário analógico ou de ideias afins é cosmovisionário. Então, a professora Marina aceitou esse desafio, coordenar uma equipe,
da qual eu faço parte, e foi criado, então nós temos vários simulados nos últimos meses, no torneio do Neuroléxico Analógico. Qualquer pessoa pode se inscrever, e tem prêmios lá da equipe. Claro que da epígrafe é livro. Então a pessoa não vai pegar na epígrafe chaveirinho, né, não é para isso. A pessoa vai ganhar livro. E os tratados também não estão incluídos, porque é óbvio, eles são dicionários e tratados, são livros muito caros. Então, a pessoa pode escolher 5 livros. O torneio vai ser, a primeira edição do torneio vai ser agora no dia 19 de julho. Qualquer pessoa pode se inscrever. Inclusive, num investimento bem modesto, R$30 de participação, e não tem limite de participação. Nós, então, aplicamos diversos simulados para formarmos uma massa crítica, os avaliadores, para poder avaliar, e tem uma diferença. A prova da imagística, ela trabalha com relações também, mas é sobre um objeto. Pegou caneta, vai falar tudo que tem relação com esse objeto. O neuroléxico analógico não é isso. O neuroléxico são palavras que podem substituir outras, dando o mesmo sentido, por exemplo, numa frase. Nós vamos dar todas essas explicações, vamos falar a respeito disso. Isso aqui é para desenvolver o dicionário cerebral mais avançado que a pessoa pode ter. Então, com isso, ela vai ter escrita e o hábito, aqui que nós falamos, cotidiano do estudo e da escrita, estimulando o parapsiquismo intelectual. Muita coisa que a pessoa vai usar daqui são lembranças parapsíquicas. Ela está recuperando cons, ela está baixando arquivos de outros cérebros antigos que ela já teve. Enfim, ela está acessando o paracérebro. Vale a pena a pessoa pensar nisso e perguntar, você não tem o hábito de escrever ainda todo dia, mas o que está fazendo para que isso seja adquirido? Mas eu tenho dificuldade com português, faça um cursinho de atualização. Não, mas eu tenho dificuldade com horário de trabalho. Cava na sua agenda aquele espaço para você estudar e ler. Todo mundo precisa disso. Então, é uma questão de auto-organização. Quem quer desenvolver o parapsiquismo intelectual, mental, somático, vai precisar de mais. Para tudo precisa auto-organização, mas para isso precisa muito mais. Principalmente se não há um hábito antigo de várias vidas que a pessoa já vem cultivando. Tá bem? Essa memória e a holomemória, assim, sei que você estuda muito isso. O que você vê, assim, na história, quando assisto filmes e tudo, eu percebo, assim, que o investimento na memória parece que não era algo, assim, tão relevante quanto nós achamos hoje que é, e vemos isso. Até porque o contexto da vida era diferente, tinha outros valores. Muito bem. Se nós temos uma memória boa hoje, trabalho com a memória, e aí, no seu caso, isso é, por exemplo, como hipótese, um aporte do curso intermissivo, já que a gente não tem uma relevância tão grande nessas vidas anteriores, por exemplo, com relação à memória? Entende? Não, o acervo que você tem hoje é o acervo das outras vidas. O curso intermissivo, ele marcou o valor disso. Mas é o que você já tem, é seu patrimônio. Esse verbete está dentro da especialidade holomnemonicologia, quer dizer, da holomemória da pessoa. Vem dentro dessa especialidade. Por quê? É algo que você já veio acumulando, vidas e vidas. Está tudo no paracérebro. A holomemória funciona a partir do paracérebro, que vamos dizer, é traduzido através do mental soma e passa aqui na sua cognição, autocognição. Então, o que é a memória? A memória é a dinâmica da autocognição. A dinâmica da cognição depende de memória. E se a pessoa perde a memória, ela perde tudo, a identidade, ela não tem nada, ela não é nada. Então, é importantíssimo a pessoa entender que ela tem um registro paracerebral de muitas vidas, ali está armazenada toda a cognição que ela conseguiu apreender ao longo das vidas. E acessar isso vai depender da habilidade com que ela hoje usa rotinas, técnicas, tempo e o sossego íntimo. Vamos dizer, o anti-ansiosismo, ele é um elemento primordial para que essa memória funcione. A ansiedade, ela queima no vermelho as energias da pessoa, deixa a pessoa na reserva. Então, há uma série de posturas que fazem isso. Eu citei essa, mas pode ser qualquer outra. Então, a holomemória, esse repositório, é algo que você já cultivou de muitas vidas. E o modo como você usou, você recupera aqui. O curso intermissivo só deu a relevância disso, porque o fenômeno da retrocognição hoje, para nós, ele é crítico. Por que eu escrevi esse verbete? Por causa de ser justamente isso.
hoje é crítico, porque se você não sabe com quem que você está lidando, é um perigo, né? Eu acho. Eu gostaria de saber com quem eu estou lidando, porque a situação fica periclitante. A holomemória é para isso. Nós estamos numa vida crítica, temos uma vida do passado, que nós dizemos que é incidental a essa, quer dizer, ela incide mais diretamente sobre essa. Essa vai ser importante a gente ter a retrocognição, que ela espraia o seu entendimento por essa aqui hoje. Tem um tipo de vida que é a mais crítica, que resultou nessa que nós temos agora. Essa é a chamada vida crítica, porque nós podemos tomar várias decisões com um nível de lucidez que não tínhamos antes. E graças à cognição nós não estamos tendo essa possibilidade. Então, memória não é dom. Cultura não é dom, autocognição não é dom. Tudo você fez esforço para ter. Quem se esforçou no passado tem hoje. Quem não se esforçou tem que correr atrás do prejuízo já, porque senão vai ficar numa condição muito similar na paragenética da próxima vida. Seria uma pena. O ideal seria que a gente já tivesse um nível de lucidez mais avançado desde criança. Tem um verbete chamado nulificação da infância. É bom a gente ler para tirar aquele sonho dourado. A melhor época da minha vida é a infância. Toda criança, por mais sadia que seja, é deficiente mental. Por quê? Porque ela não pode usar o paracérebro? Toda criança é deficiente mental. Eu serei, todos nós somos, porque o próprio restringimento faz isso conosco. Já é uma pena você perder preciosos anos de vida, alguém agarrando sua bochecha e falando que gracinha, parece com o pai. Outro fala, não, parece com a mãe, ninguém merece. Quem gosta, que aproveite. Eu queria nascer com 80 anos de idade, já sabendo o que eu sei agora. Se eu pudesse, eu faria, mas assim, essa troca na hora. Mas não pode, então tem que ser um esforço gradual. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, Malu. A gente gostaria de saber se você gostaria de abordar mais alguma coisa que não foi falada no verbete, se tem mais algum... Vou abordar a questão que eu não pus uma filmografia, que talvez seja interessante para as pessoas que estão interessadas por esse assunto. O filme O Doador de Memórias, The Giver, que é com o Jeff Bridges e a Meryl Streep. É um filme bem recente, do ano passado. O Doador de Memórias, The Giver, ele fazia acoplamento. Ele fazia o acoplamento e trazia a holomemória para as pessoas que faziam o acoplamento com ele. É um filme futurista, mas ele tem bastante lógica dentro das ideias que nós estamos abordando aqui. Então, nós agradecemos aqui a professora Malu pelo seu verbete, bastante interessante, esclarecedor. Agradecemos aqui a presença de todos os tertulianos, agradecemos as perguntas dos teletertulianos. Ficaram algumas perguntas aqui, mas acho que já foi bem esclarecedor. Eu vou passar para a professora Malu, depois, se ela quiser, pode até passar por e-mail, né, as respostas. Então, vamos passar aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 35 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Nina Rosa, concurso Leitura Lúcida. A Cristina Aracaki, concurso Dilemas Cosmoéticos. A Irmânia, com o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. A Dalva, concurso Auto-Mega Euforização. E a Delmara, com o 2º Simpósio de Conscienciometrologia. Boa tarde. Hoje a professora Malu trouxe no verbete dela a questão do parapsiquismo intelectual. E o gosto, o apreço pelos livros, pela leitura e pela escrita. Então, em nome do CAEC, nós convidamos aí os colegas intermissivistas a participar da 2ª edição do curso Leitura Lúcida, leitor crítico, escritor tarístico. A próxima turma vai iniciar em 2 de agosto de 2015. É uma turma em EAD, ela tem 2 aulas presenciais, e as inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a participar de um curso inédito que trata sobre a condição de dilemas cosmoéticos. Esse curso tem como objetivo dar subsídios, ferramentas técnicas e oportunidade para que as pessoas, através do emprego dos princípios cosmoéticos, os princípios paradireitológicos, possam saber como atuar, como lidar com dilemas morais, dilemas cosmoéticos que nos surgem no nosso cotidiano.
Esse curso será realizado no domingo, dia 12 de julho, aqui no CAEC. É um curso que está sendo proferido pelos professores Alexandre Zaslavski e Igor Paim. Dentre os tópicos que serão abordados serão a argumentação cosmoética, o desenvolvimento do juízo cosmoético e como lidar com dilemas no nosso dia a dia. Para mais informações e inscrições, porque nós temos vagas limitadíssimas, procurem, por favor, a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você a participar do 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Vai acontecer em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Venha reviver esse ambiente junto com a gente. Vão ter várias oficinas, debates, conferências e um campo holomnemônico com o Epicom Alexandre Steiner. As informações e inscrições são no telefone do CAEC, 45 35 25 26 52, ou pelo site www.caec.org.br. Estamos esperando por você. Boa tarde. O CAEC convida todos para participarem do campo avançado de auto-mega-euforização, no período de 24 a 26 de julho. Os benefícios do curso: vivência da mega-euforização, bem-estar holossomático, ampliação da lucidez, captação de ideias avançadas. Os EPICONs serão Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. Mais informações sobre valores e formas de pagamento poderão entrar em contato com a recepção do CAEC, 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Consus vem convidar você para o 2º Simpósio Internacional de Consciência e Metrologia, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu no próximo final de semana, nos dias 4 e 5 de julho. Na véspera do simpósio, na sexta-feira, nós vamos ter a oficina de cosmoética, profilaxia das autocorrupções. E o simpósio é composto por 3 mesas de debate. No sábado à tarde, 2 mesas, cosmoeticologia e paratecnologia. E no domingo à tarde, a mesa de debate, recinologia. É importante lembrarmos que o simpósio será transmitido online. Então, é possível a pessoa fazer as inscrições, participar online, ou se ela não tiver disponibilidade de horário, durante o simpósio, ela pode depois acessar pelo download que vai ficar disponível. As inscrições podem ser feitas pelo site www.consus.org.br e maiores informações pelo telefone, prefixo 45 2102 1460 no horário da tarde. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete hiperconectividade para desconectante, especialidade para percepciologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado e boa tarde a todos.